Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos nos Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Você está pronto para reabrir? Seus clientes se sentirão seguros para voltar? Encontre as respostas na consultoria em bioprevenção do Sebrae. Um diagnóstico completo da sua empresa, com todas as orientações para reabrir com segurança. Acesse rn.sebrae.com.br e saiba mais. Apoio Governo do RN. Programa RN Mais Saudável. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Aqui fala o jornalista Pinto Júnior, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha em diversas regiões do estado do Rio Grande do Norte. Um abraço muito forte a você que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Sena, PNTV, a TV digital do portal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela 105, pela FM Liberdade, pela Macaíba FM, FM Flores, FM Executivo, FM São Gonçalo, FM Zona Norte, FM Liberdade, Asas da Esperança, Santa Rita FM, Rádio Seridó FM, Rádio Pontal FM, Princesa FM, Curimataú FM, Pureza Rádio Web FM. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias e no programa de hoje nós teremos várias participações. Como você sabe, temos sempre a coluna do Padre Murilo de Paiva, a coluna Fé e Cidadania. Também falaremos de empreendedorismo com Tatiana Marques no programa de hoje. O professor da UFRN,
Robério Paulino também participará do programa de hoje. Marciano Medeiros, que é poeta. Daniel França. Daniel França veio lançar esse livro aqui no Jornal Potiguar Notícias, que é Vento de Mudanças, uma análise sobre os novos rumos da política. Daniel França de Veras. Então nós vamos terminar o programa hoje conversando com Daniel França de Mello, que ele pensa acerca de mudança de novos rumos na política. Que novos rumos são estes? Ele, inclusive, foi agraciado com o prêmio Sérgio Buarque de Holanda, né, com esse livro. Nós vamos conversar, então, com ele no programa de hoje. Ok? Então, você que nos acompanha sabe que a gente começa sempre trazendo os destaques do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Pessoal, olha, eu acordo muito cedo e acordei hoje ligando na CNN, na Globo News, nas várias emissoras do Centro-Sul, do sul do país, do Sudeste, e o que a gente viu é justamente a Polícia Federal na casa do governador Ritzel, do Rio de Janeiro. Ou seja, com busca e apreensão na casa dele, na residência, acordou o governador do Rio de Janeiro, não é? Então, o Rio de Janeiro é um caso muito difícil, né? Porque o Rio de Janeiro você tem Garotinho, que foi preso, Sérgio Cabral, que foi governador, está preso, não é verdade? Pezão, implicado na justiça, que também foi governador, o presidente da Assembleia foi preso, muitos deputados presos, e aí a população do Rio de Janeiro elegeu um ex-juiz, que naquela onda de Sérgio Moro, da Lava Jato, né, de que ia pegar todos os ladrões do mundo, os lavajatistas criaram toda uma narrativa de que apenas um partido era corrupto, o resto do mundo não era, e o Ritz entrou nessa situação de ser um xerife, de ser um justiceiro, de ser a pessoa honesta, porque era um ex-juiz. Pois bem, a polícia está na casa dele agora, nesse momento, né? Passou a madrugada, chegou na casa do governador Ritz de madrugada. Qual o motivo? Justamente o que ele acusava nos governos passados, corrupção. Pinto Júnior, que caso de corrupção foi esse? Olha, a acusação é de que respiradores comprados foram superfaturados, tá certo? Então esse povo que diz da nova política, na verdade, estão cercados de velhos políticos, de velhas raposas. Muita gente, eu estava ouvindo agora de madrugada, hoje ainda, cedinho, as companhias do governador Ritzel, que diz que é da nova política. Ora, os companheiros dele é justamente aquele pessoal que constitui no Congresso Nacional os chamados Centrão, tá certo? Aqueles partidos tradicionais, aquelas pessoas que de novo na política não tem nada, e colocam um nome novo, ou seja, um outsider, né? O que se chama, a onda é o outsider, o indivíduo que nunca fez política, que agora ele não vai estar contaminado. E são justamente esse pessoal aí, são, na verdade, presas fáceis, porque eles não têm o traquejo da política e se cerca de políticos profissionais mal intencionados. É o que estão dizendo aqui as pessoas, os analistas políticos do Rio de Janeiro. A PF encontra contrato de empresas investigadas com a primeira-dama do Rio de Janeiro. Agora, a Zambelli, aquela deputada bolsonarista, já tinha disse ontem à noite, Zambelli disse que PF investiga governadores um dia antes da ação no Rio de Janeiro. Então, veja vocês, lá no Rio de Janeiro, o presidente da República está sendo questionado e investigado, e o filho do presidente, porque sabia no caso do Queiroz, o Queiroz soube antes que ia ser investigado, que o gabinete do Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Bolsonaro, ia ser investigado. Então pediu demissão antes, foi demitido antes, foi escondido antes, outro foi internado antes, outro recebeu a polícia com um diploma universitário na mão para pegar um lugar mais confortável na cadeia. Enfim, todos sabiam antes. Então a Polícia Federal, que é uma instituição séria, está sendo
né, está sofrendo esse tipo de intervenção. Ou seja, a deputada sabia ontem que a operação ia acontecer hoje. O Flávio Bolsonaro sabia antes, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, que o seu gabinete ia ser, e seus funcionários, seus servidores iam ser investigados. Quer dizer, alguma coisa ou muita coisa não está certa na política e na família Bolsonaro e na política do Rio de Janeiro. O governo Ritzel pagou 3 vezes mais caro por teste do coronavírus. Olha, pessoal, a gente já tem um problema de subnotificação, tem um problema de falta de estrutura. Aí, numa hora dessa, ter superfaturamento, é muito bem feito que a polícia esteja lá na casa do governador do governador do Rio de Janeiro. E você veja bem, era um governador ex-juiz, beneficiado também por hoje um ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, naquela onda moralista de que são as pessoas mais honestas do mundo. Mas está aí provando. A história termina trazendo à tona a verdade, né? É a verdade ou as contradições, né? E quem é pessoa pública, né, sobretudo que trabalha com despesas públicas, com dinheiro público, precisa ter muito mais transparência e muito menos teatro, né? E muito menos teatro, porque mais cedo ou mais tarde terá problema. Pessoal, uma outra questão aqui da política nacional. É algo que a gente só via isso falar do tempo da ditadura. As pessoas são um pouquinho mais velhas do que eu, que pegaram a ditadura, falaram do medo e da insegurança dos jornalistas para exercer sua profissão nesta época. Vocês lembram o caso, quem gosta de história, de Vladimir Zorg, né? O jornalista que apareceu morto, né? Quando, na verdade, preso pela ditadura, e apareceu morto e foi dito que ele tinha se matado e tal, e depois os estudos negavam a possibilidade, né, dele ter se matado. Era impossível ele se matar enforcado numa corda muito mais baixa do que a sua estatura física. Pois é, mesmo assim ele apareceu, a ditadura queria sugerir que ele foi morto. Nós estamos num momento muito difícil, porque você vê que desde o governo Sarney para cá, quando terminou a ditadura, aliás, já no governo Figueiredo, a gente tinha ainda atrito, mas do governo Sarney para cá não tinha essa coisa do medo excessivo pelo menos de forma aberta, dos jornalistas, dos repórteres, exercer a sua profissão. Pois bem, está aqui, a Globo, a Band e a Folha suspendem cobertura no Alvorada por falta de segurança. Ou seja, as pessoas não estão se sentindo seguras de trabalhar no Alvorada, ou seja, ali onde recebe as agressões do presidente da República. Ou seja, nós estamos numa situação e outra coisa, o presidente da República não agride somente os jornalistas, agride o STF, o ministro da Educação chama o STF de vagabundos e de que deveria colocá-los na cadeia. Aí você tem a ministra Damares, que fala coisas assim que você nem acredita que é uma autoridade que está falando. As palavras usadas pelo presidente e pelo ministro Paulo Guedes, você não tem coragem de falar nem na frente dos seus filhos. Quer dizer, é uma república muito difícil de compreender como autoridades a que a gente vive hoje. Aí, se você tiver alguma dúvida do que eu estou dizendo, acesse o vídeo. Eu vi incompleto na CNN o vídeo liberado pelo STF, da reunião do STF, né? Onde o ministro Sérgio Moro disse que ali teria as provas de que teria ali as provas, as evidências de que Jair Bolsonaro quer interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Olha, provas não tem, agora evidências tem sim, quando ele diz que quer interferir para proteger os familiares e os amigos, usando palavras grosseiras de baixo calão. Então você pode conferir lá. E o Sérgio Moro mostrou que realmente é ruim de provas. Você viu, ele fez uma peça inteira para condenar o ex-presidente Lula e levá-lo à cadeia, tinha todo um clima para que isso acontecesse, mas Lula está solto. O ministro Ciro Gomes colocou que leu a peça inteira, ele que é advogado, e que não tem nenhuma
que não tenha consistência, e por isso que não tenha consistência, justamente por não ter consistência, a defesa do ex-presidente Lula conseguiu liberá-lo. Pessoal, hoje é dia 26 de maio de 2020 e nós começamos o nosso programa trazendo a principal participação de hoje, que é o Padre Murilo de Paiva, com sua coluna Fé e Cidadania. Alô, Padre Murilo, o que o senhor destaca no programa de hoje? Olá, como vamos? Estamos chegando. Um grande abraço a você que está conosco no Potiguar Notícias, Fé e Cidadania. Nosso abraço a Pinto Júnior, a todos que fazem o Potiguar Notícias. Olha, Pinto, aquela frase bonita: gentileza gera gentileza. Que coisa bacana. Aliás, gentileza se diz que é aquele grande peregrino das ruas, andarilho do Rio de Janeiro, entre a capital carioca e a antiga capital do estado, Niterói. Ele que havia sido o sobrevivente, dizem, de um circo que pegou fogo. E ele saía então, nunca mais parou em canto nenhum. Ficou famoso com o título de Gentileza, palhaço Gentileza. Mas eu queria lembrar, Pinto Júnior, olha, nós estamos num mundo muito duro, muito violento, muito absurdamente desumano. Nós precisamos reverter este quadro. Tomemos mais um exemplo agora da palavra de Deus. Vejamos então, Pedro nasceu então na Galileia, naquela região muito verde, fértil, e viveu durante muito tempo em Cafarnaum. Em Cafarnaum, ali era um lugar, um porto, né, de passagem dos 3 continentes, de quem vinha da África para a Europa, para a Ásia, de quem vinha da Ásia para a Europa e para a África, e assim, portanto, os 3 continentes circulavam por ali. Era uma passagem para retomar o Mediterrâneo e seguir para a Europa ou para outros lugares. Ali houve uma gentileza fenomenal. Pedro acolhe, a que tudo indica, Jesus na sua casa. Jesus, aos 12 anos, tinha que sair de Nazaré. Foi morar ali em Cafarnaum. E ali então ele estuda. Hoje é certo, ele estuda, faz então como que a sua universidade. Ele faz o grande estudo e se torna rabino. E ali então, com os companheiros dali das margens do lago de Genezaré, eles fazem uma grande revolução, uns com os outros, e dali eles partem para mudar, transformar o mundo. A gentileza de Pedro foi abrigar o Salvador da humanidade em sua casa. A gentileza do Salvador da humanidade foi escolher Pedro como aquele que iria coordenar a igreja por Jesus fundada. E aí então, Pedro, homem da água doce e homem do mar, vai, portanto, então, fazer esta grande experiência junto com os seus sócios, com os seus companheiros de pescaria, com os seus companheiros de compra de apetrechos e de venda do pescado. E Jesus vai estar com eles. E Jesus vai estar convivendo com eles. E Jesus vai estar, então, dando de presente para eles a convivência do Salvador da humanidade de dia e de noite, até a grande largada para o seu ministério público. Olha, Pinto Júnior, por hoje é só. Grande abraço. Que a gentileza gere gentileza. Esse é o tema, Pinto Júnior, da Semana da Unidade dos Cristãos. Até amanhã, se o bom Deus nos... Até amanhã, Padre Murilo de Paiva, com a coluna Fé e Cidadania. É isso aí, gentileza gera gentileza. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente planta gentileza, de uma forma ou de outra, a gente colhe gentileza. Olha, pessoal, nós vamos trazer agora a participação de Tatiane Marques. Tatiane Marques é parceira nossa aqui do Potiguar Notícias e tem ela é consultora empresarial e tem toda uma preocupação no que diz respeito à retomada das atividades no pós-coronavírus.
né? A recomendação é usar máscara. Eu tiro a máscara aqui só enquanto faço aqui o programa, mas ficamos num distanciamento seguro aqui, tá certo? No Potiguar Notícias, usando máscara, usando gel, álcool gel, enfim, com essa preocupação toda que temos diariamente aqui. Mas você que não pode ficar em casa, que tem que ir trabalhar de alguma forma, tomando todos os cuidados, deve acompanhar aí o que diz Tatiana Marques. Antes eu vou trazer um destaque aqui do portal de notícias do Rio Grande do Norte. Senai RN presta assistência técnica com atendimento virtual aos produtores. Olha aí, pessoal, os produtores rurais do Rio Grande do Norte tendo assistência técnica pelo computador, né, pela internet. Veja que a internet não é uma coisa só urbana, é também um fenômeno que atinge a economia rural no estado do Rio Grande do Norte. E o José Vieira, a matéria completa com o presidente do sistema FAERN, Senar, presidido por José Vieira, você acompanha no www.potiguarnoticias.com.br. Agora sim, vamos à participação de Tatiana Marques, que é consultora empresarial e vai trazer dicas de como você que é empreendedor, de como você que é cidadão, como é que você vai retomar, você que é cidadã, como é que você vai proceder, ou dicas que podem acrescentar a sua forma de ser, ao seu comportamento na retomada pós-pandemia. Alô, Tatiana Marques, a palavra é sua. Olá, amigo Pinto Júnior, olá a todos os telespectadores e ouvintes do Jornal Potiguar Notícias. Bom, Pinto, desde o início, né, a estratégica, ela tomou algumas posições em relação a o que fazer e como contribuir em meio a uma crise anunciada. A primeira ação foi um e-book gratuito em que a gente colocou ali diversas ações que os empresários poderiam tomar para evitar o impacto causado pela crise do Covid nas suas empresas, né? Então tinha ali instruções para diversas áreas da empresa em que ia minimizar o impacto do lockdown, né, do fechamento e da baixa, da queda do faturamento ali no início da crise. Então, a gente distribuiu de forma gratuita, muitos pequenos empresários, autônomos, muitos microempreendedores receberam esse material e foi ali um norteador para eles naquele momento. Em seguida, nós divulgamos uma mentoria gratuita, estamos fazendo isso até hoje, estamos fazendo uma sessão de mentoria gratuita com nossos consultores para as empresas que não têm condições de arcar com uma consultoria, que não têm condições de investir nesse momento, mas precisam, estão passando por dificuldades, estão sem direção nesse momento, empresários e empreendedores que não sabem o que fazer nesse momento, e a gente e toda a nossa equipe de consultores está disponível para mentorear essas pessoas de forma gratuita. Então essa é uma segunda ação. E agora, no próximo dia 6 de junho, nós iremos fazer uma ação social, dessa vez com a entrega de alimentos e a entrega de máscaras de proteção para uma comunidade bastante carente e esquecida em Macaíba, chamada Comunidade Lagoa dos Cavalos, onde 60 famílias estão lá alocadas, né? 60 famílias compõem essa comunidade e a gente vai estar levando uma cesta básica para cada família dessa. Então são 60 famílias que receberão a provisão e também as máscaras de proteções, porque sabemos que é necessário se proteger desse vírus e eles provavelmente não têm condições de comprar, de ter acesso à máscara, né? Para a gente uma máscara tem um valor simbólico, mas para quem não tem nada é um algo a mais, é uma dificuldade a mais, e a gente vai levar essa provisão se Deus quiser. Já estamos em fase de arrecadação, né? Já temos 70% daquilo que foi proposto como meta. Empresários, amigos, clientes, nós, familiares, todos envolvidos para levantar aí essa provisão para essas famílias. Então a estratégia ela tem como
valor à contribuição social, né? É parte dos nossos valores, temos 10 valores definidos e um deles é a contribuição social. Acreditamos que uma empresa não é só uma instituição financeira, um comércio de compra e venda, mas, acima de tudo, uma empresa é um instrumento de desenvolvimento social, um instrumento de reparação, um instrumento de provisão para muitas casas, para muitas famílias. A gente vê as empresas dessa forma. E é dessa forma que a gente tem implementado, né, como consultoria de gestão, como consultoria estratégica, a gente tem implementado nas nossas empresas clientes esse conceito de que uma empresa não é só uma instituição financeira, uma instituição com cunho financeiro, mas ela pode ser também um instrumento de desenvolvimento, de contribuição social. Então, esse é o pensamento que a gente tem implementado em nossos clientes. Os nossos clientes também têm feito diversas ações e isso é maravilhoso. É um momento em que a gente precisa realmente dar as mãos, é um momento em que muitas pessoas estão lutando contra o Covid, mas também contra a fome. E a fome dói, a fome também mata e a gente precisa fazer alguma coisa. Se a gente pode fazer alguma coisa, por que não? Por que cruzar os braços se eu, como empresa ou como pessoa física, posso ajudar uma pessoa que está com fome? Então, fica o convite aí também para todos aqueles que desejarem contribuir, todos aqueles que estão ouvindo, que tiverem possibilidade de doar uma cesta básica, 10, 50, não sei a sua condição, mas estamos abertos também para receber essa doação e nós iremos destinar para essa comunidade. Máscaras de proteção, se você também tem a possibilidade de fazer uma doação de máscaras de proteção, fala conosco que a gente também vai estar destinando essa doação para essa comunidade. E vamos juntos, o Brasil não pode mais viver dividido. O Brasil, ele é grande por natureza, mas a grandeza do Brasil está na união, né? A grandeza do Brasil está quando a gente dá as mãos e a gente juntos constrói o Brasil que a gente sonha. A gente juntos enfrenta essa grande luta que é o Covid-19. Então, fica o convite para todos os amigos empresários, olhem para essa área, olhem para essa responsabilidade social que a sua empresa tem e desenvolva ações relacionadas a isso, que com certeza você vai colher muitos frutos. Com certeza você vai colher, no mínimo, uma boa reputação. Então, é isso que eu deixo como conselho e é isso que eu compartilho com vocês, essa ação que a gente vai estar fazendo aí no dia 6 de junho. Se você quer ser um doador, então fala conosco que a gente vai receber a sua doação de coração aberto. E é isso, Pinto. Vamos juntos. Estamos juntos nessa guerra. É uma guerra de todos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Tatiana Marques. Um abraço para você. É isso mesmo. Estamos juntos nessa questão da solidariedade, porque tem muitas pessoas que não têm a mesma sorte e estão precisando das pessoas que têm mais poder aquisitivo nesse tempo. Muita gente que é da informalidade não conseguiu, muita gente que é da informalidade não conseguiu os R$600. Quero a ajuda do governo federal. Eu estou lendo aqui na imprensa vários casos, pessoas que eram do aplicativo, pessoas que têm comorbidade, que têm doenças cardíacas, que têm diabetes, enfim, pressão alta, e essas pessoas não conseguiram acessar, principalmente as pessoas de mais idade, que têm dificuldade com os aplicativos, com a internet, tá certo? E que não tem aquela força para ficar várias horas jogado ao sol na frente da Caixa Econômica. E essas pessoas não conseguem acessar esse crédito. Seria interessante que as prefeituras fizessem uma força-tarefa junto à Caixa Econômica, que o governo federal tivesse sensibilidade de dividir esse valor por vários bancos, de buscar um formato mais simplificado, de fazer com que esse dinheiro chegue sem ter que humilhar as pessoas, como vem acontecendo.
Então, isso é lamentável. Olha, Tatiana, pegar o gancho do que você estava falando sobre solidariedade e dizer que a Cruz Vermelha do Rio Grande do Norte fez um pleito ao governo do estado e conseguiu 7.500 máscaras. Nós pedimos para que uma parte destas máscaras fosse distribuídas aqui na cidade de Parnamirim. E o presidente da Cruz Vermelha me informou, o Kelson, quero mandar um abraço aqui para o presidente Kelson Montenegro, que vai fazer sim uma ação aqui nos supermercados da cidade de Parnamirim, no sentido de distribuir máscaras com as pessoas que trabalham nos supermercados. Olha, imagina aquelas pessoas que trabalham como caixa, aquelas pessoas que trabalham como segurança no supermercado, que trabalham arrumando os produtos no supermercado para ficar à disposição de todos nós, consumidores. Essas pessoas têm um contato com diversas pessoas da sua comunidade. Você sabe que os supermercados eles ficam em corredores, então muitas vezes as pessoas vêm atravessando a cidade e para naquele supermercado para levar alguma coisa para casa, para levar alguma coisa para a casa de praia, para levar alguma coisa para um familiar, e aí o vírus pode estar circulando. Então é muito importante que as pessoas que trabalham nos supermercados estejam protegidas. E a Cruz Vermelha está fazendo esse trabalho nos supermercados, inclusive orientando fila, orientando o distanciamento social e distribuindo máscaras que a Cruz Vermelha conseguiu com o governo do estado. Pessoal, nós vamos chamar agora Robério Paulino, daqui a pouco. Alexandre Mota tem apoio de Natália Bonavides em pré-candidatura à Prefeitura de Natal. Vou fazer um comentário daqui a pouco sobre a Prefeitura de Natal, a sucessão em Natal, sobre a sucessão em Parnamirim. Mas antes nós vamos escutar o professor da UFRN, que participa conosco no programa de hoje, falando um pouco sobre ecologia, sobre o meio ambiente, o professor Robério Paulino. Alô, professor, a palavra é sua. Olá, Pinto Júnior. Olá, ouvintes. Quanto à sua pergunta, Pinto, eu fiz recentemente, digamos, um artigo que foi publicado em vários portais, vários blogs, né, mandado para centenas de amigos, exatamente discutindo isso. Veja, a saída dessa pandemia pode, digamos, ter diferentes caminhos, né? Muitas vezes, na história humana, quando nós estudamos a história humana, nem sempre as saídas das pestes, das guerras, das grandes comoções da sociedade são saídas positivas. Muitas vezes existiram, digamos, retrocessos. O Império Romano, por exemplo, é um exemplo desse, né? A decadência e a explosão, a desintegração do Império Romano implicou uma noite muito prolongada, né? Prolongada de obscurantismo, né? De isolamento social, a Europa inteira ruralizada, voltada a pequenas comunidades, sem centralização política, né? Um retrocesso das leis, o Deus dará completo. Foi um retrocesso muito grande em relação ao que era Roma. Roma, por exemplo, chegou a ter quase 1 milhão de habitantes e depois da desintegração, no feudalismo, caiu para 50 mil habitantes apenas, né? Um retrocesso civilizatório muito grande. Mas o que eu digo é que essa pandemia também, como outras vezes, outras grandes comoções humanas, como a Segunda Guerra Mundial, como outras pestes, podem servir também, a depender de nós, para educar, que pode servir a levar um aprendizado para a humanidade, né? Ou seja, muita gente está trancada em casa nessa pandemia e eu espero e torço muito para que as pessoas estejam refletindo, pensando, e acredito muito na juventude, se o que a humanidade está fazendo sobre o planeta está correto. E não está. O nosso acionar, a nossa ação sobre o planeta, ela é absolutamente destrutiva, ela é absolutamente insustentável. Hoje, o ser humano dizimou praticamente grande parte das florestas, está acabando uma das últimas, que é a Amazônia. A maioria das espécies está ameaçada, muitas espécies estão ameaçadas, né, de extinção, várias desaparecem por dia. Grandes animais, como elefantes e leões, estão reduzidos a poucos milhares em reservas, né? O ser humano se apoderou do planeta, né, com sua tecnologia, com seu conhecimento, mas isso significou um desastre para os demais animais, para as florestas, etc. E essa situação é insustentável. Nós temos aí o clima do planeta, a temperatura média subindo, há a possibilidade de que, na média, você tenha uma elevação de 1 grau até o final do século.
O nível do mar está subindo, porque o Polo Norte está derretendo, as geleiras, e o Polo Norte está derretendo. Pode ser que em 30 ou 40 anos nós já não tenhamos o Polo Norte. A poluição dos rios, como o Rio Potengi aqui, dos mares, são bilhões de toneladas de plástico já acumulada nos mares. Até 2050 deve ter mais plástico no mundo, nos mares, do que peixes. A massa de plástico vai ser maior do que a massa de peixe, né? O que os cientistas preveem. Ou seja, um arraso que o ser humano está fazendo com a atmosfera, com rios, com mares, com os demais animais, etc. Então, essa pandemia, nós torcemos que também para que ela sirva para uma reflexão, aqueles bilhões de pessoas que estão trancadas em casa, que nós repensemos se está correto o nosso modo de vida, né, de bilhões de automóveis, né, nós queremos telefone diferente para tudo, né? Então, é isso, a minha contribuição aí para vocês pensarem, né, é que é melhor sair em frente, não para trás, né? Mas é isso aí, eu desejo muita sorte a você aí que está administrando, digamos, diferentes pessoas que vão escutar, né, essa nossa mensagem. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado, professor Roberto Paulino, pela sua participação e tomara que isso não aconteça, né? A previsão, os estudos mostram o seguinte: em 2050 nós teremos mais plástico nos oceanos, nos mares, do que peixes. Tomara que tomemos um rumo diferente daqui para lá, no que diz respeito à produção de plástico. A indústria já fala num plástico biodegradável, né? Aquele plástico que ele vai tipo papel se dissolver. A gente sabe que tem tipo de plástico que dura até 400 anos para poder se dissolver. E isso é realmente muito difícil, né? Durante 400 anos ficar um produto que não é natural sem ser absorvido pela natureza. Isso é algo muito ruim. Pessoal, nós vamos já conversar aqui com o Daniel França de Veras, que lançou esse livro aqui, Ventos da Mudança. Nós vamos saber que ventos são esses, que mudanças são essas, de que Daniel França de Veras trabalha. Olha, antes eu queria só registrar aqui, está aqui uma notícia do Potiguar no destaque no Potiguar Notícias. Alexandre Mota tem apoio de Natália Bonavides para pré-candidatura a prefeito de Natal. Então, o Partido dos Trabalhadores poderá ter, sim, uma pré-candidatura à prefeitura de Natal. Até agora, a fotografia diz o seguinte: nós temos as pré-candidaturas de Hermano Moraes, que é do PSB, já foi do PMDB, mas Hermano Moraes é do PSB. Nós temos a pré-candidatura de Kelps Lima, do Solidariedade, a de Fernando Freitas, que é do Movimento 65, ou seja, do PCdoB, a de Álvaro Dias, que é a candidatura, né, que era do PMDB, hoje do MDB, hoje é do PSDB, e temos a pré-candidatura do professor Carlos Alberto, do PV. Esta é a fotografia de Natal e deve surgir outras pré-candidaturas. Em Parnamirim, eu acho que gasta um programa inteiro só para dizer os nomes dos pré-candidatos à prefeitura. Eu vou deixar para o programa de amanhã, tá bom? Porque só na oposição tem 10, né? E o prefeito rindo à toa na situação. É? Então, embora muito desgastado, o prefeito muito desgastado, uma administração muito fraca, mas, por outro lado, a oposição totalmente dividida. Eu vou conversar com vocês hoje, eu vou conversar agora com Daniel França de Veras. Está aqui o livro de Daniel França de Veras, Ventos da Mudança, uma análise sobre os novos rumos da política. Perfeito. Daniel França, muito obrigado por estar conosco. Tudo bem com você? Tudo jóia, Pinto Júnior. Primeiramente, muito obrigado por me aceitar no seu programa e com a sua qualificada audiência. Esse livro, ele é de 2017, mas como as premiações literárias do Brasil geralmente demoram 2 anos para serem realizadas, eu acabei conseguindo concorrer em uma edição do prêmio Sérgio Buarque de Holanda. Sim. Ele é um prêmio vinculado ao Ministério da Cultura e que se analisa a qualidade dos livros brasileiros. Então, eu terminei como finalista na categoria de melhor biografia. E foi um feito, porque até agora eu acredito que sou o único potiguar que consegui ficar entre os 10 primeiros na categoria de biografia. Sim. Me fala um pouco desse livro. Qual a história dele? Que eu recebi agora, não deu tempo de ler. Perfeito. A história desse livro é a seguinte: ele primeiro vai narrar a história de personagens políticos muito importantes para o nosso Rio Grande do Norte. Eu começo com foco para o MDB do ex-senador Garibaldi Alves Filho, que escreveu o prefácio do livro, e eu trago detalhes de como o MDB ajudou na construção
da imagem de Rio Grande do Norte que nós temos hoje. Mas sem desfocar do cenário nacional, Pinto. Isso é uma coisa importante. Porque Enquanto isso no Brasil... Exato. Eu falo do Rio Grande do Norte, mas eu trago a questão nacional também. Quando eu escrevi ele, nós tínhamos acabado de passar por um processo de impeachment muito doloroso, né? A Dilma tinha acabado de ser deposta. Então eu trago como a bancada federal aqui do Rio Grande do Norte se comportou durante esse período de impeachment. Também trago uma análise sobre a nossa Assembleia Legislativa. Foi um 7-1, né? Foi 7 deputados federais a favor do impeachment. E a hoje senadora Zenaide Maia, foi a única que defendeu, que foi contra o impeachment. Exatamente. E eu trago uma análise também da nossa Assembleia Legislativa, porque eu não sei se você percebe, a Assembleia, ela é muito importante para o Estado, mas as pessoas mal debatem sobre ela, né? O pessoal fala muito sobre o trabalho da bancada federal, mas e os estaduais? Como é que a gente fica? A gente precisa mostrar o trabalho deles, porque isso importa para a sociedade. Tem aqui uma participação do deputado Hermano Moraes. Hermano Moraes, exato. Aliás, abraço, Hermano. Gosto muito dele. Tem Kelps Lima. Kelps, a Márcia Maia também tem participação. Márcia Maia. Então, ele é um livro político, sobre análise política. E eu não fiz critérios ideológicos. Eu entrevistei várias figuras importantes para o Rio Grande do Norte. Certo, aí o capítulo 3 você fala, dentro dos muros da universidade, a micropoliticagem no ensino. Isso. Eu acho que esse, sem dúvida, é o capítulo mais polêmico, vamos dizer assim, do livro, porque é o seguinte, nesse capítulo eu trago, como eu já disse, a micropoliticagem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Porque o que eu vi muitas vezes foi o uso político-partidário por parte de muitos docentes de uma instituição federal que, em tese, devia... Eu não vou nem falar isonômica nem a partidária, mas que, em tese, deveria englobar todas as ideias, todos os ideais, por exemplo. Eu tentei levar o então deputado federal Rogério Marinho para um debate na UFRN sobre a reforma trabalhista, porque ele foi o relator da reforma trabalhista. Só que não aceitaram. Eu achei isso péssimo, porque o ideal é que ele pudesse mostrar o ponto de vista que ele estava trazendo. E eu não estou dizendo aqui que concordo com o Rogério Marinho, mas eu estou dizendo que os pontos que ele trouxe precisavam ser analisados. Eu poderia levar o Rogério, fazer um contraponto, né? Que no Potiguar Notícias eu sempre faço isso. Chamo uma pessoa que é a favor, depois chamo uma que é contra. Exatamente, exatamente. Então, jornais como esse estão prestando um grande serviço para a população potiguar no sentido de que mostrar a pluralidade de ideias, porque existem posicionamentos antagônicos na sociedade. Isso é comum. Mas a universidade, você não concorda que ainda é um lugar onde tem esse debate? Ainda tem. Por mais que, vamos dizer assim, nos últimos anos tenha havido lá uma espécie de censura em alguns setores, ainda existe debate lá. Eu digo isso porque eu sou fruto de um curso de lá e eu amo a minha universidade. E no meu curso, apesar desses percalços, ainda existe muito debate e ela é fundamental para a elaboração de conhecimento e de pesquisa, principalmente. No capítulo 2, você chama Cara a Cara, entrevistas e pesquisa. Pode comentar o capítulo 2 do livro? Posso. O capítulo 2, ele é um conjunto de entrevistas que eu faço com os deputados estaduais do Rio Grande do Norte, mas tem uma parte que eu gosto muito desse capítulo 2, porque era o seguinte, eu queria muito entrevistar a deputada Márcia Maia, e aqui eu mando um abraço para ela, só que eu nunca estava conseguindo. Eu insistia, e sempre recebia um não ou adiava. Aí eu conversei com uma pessoa que ele é do meu curso também, é o policial Marcílio Bezerra, meu querido amigo, porque ele foi coordenador da campanha de Márcia Maia. E ele é meu colega de turma. Aí eu fui conversar com ele. Eu digo, Marcílio, cara, sério que eu não vou conseguir... Eu consegui com todo mundo e não vou conseguir com ela? Você conseguiu aqui com o Fernando Mineiro, né? Foi. Não vou conseguir com ela. Aí Marcílio conversou com ela e essa entrevista eu acho muito importante porque ela aconteceu no dia que Geraldo Alckmin veio para Natal. Então, assim, eu matei 2 coelhos em uma cajadada só. Alckmin estava pré-candidato a presidente da República. Sim. Ele veio para Natal para divulgar o PSDB aqui no estado, que é o partido da Márcia. E aí lá eu entrevistei ela e ainda consegui conversar com o Alckmin. Então, assim, por mais que tenha tido um atraso, eu acho que eu ainda devo um agradecimento à Márcia. Márcia, obrigado, porque foi graças a esses atrasos que eu consegui entrevistar um presidenciável também.
Calazans está aqui no Facebook do Potiguar Notícia. Daniel, parabéns pelo livro. Está lhe dando parabéns pelo Obrigado, livro. Calazans. O Calazans. Ele é do meu curso, eu acho que ele já se formou, inclusive. Calazans. Exato. Deve ser o segundo curso, que ele é engenheiro, né? A primeira formação dele. Bom, aí como é que foi esse processo de você se inscrever para o concurso? Diga aí, para inspirar mais gente que tem trabalho, que pode concorrer, né? Apresentar seu trabalho. Concordo, porque uma coisa que eu percebi é que muitos escritores potiguares deixam essa oportunidade passar. O Ministério da Cultura, ele não tem só o Prêmio Sérgio Buarque de Holanda, ele tem uma série de prêmios nas mais diversas áreas artísticas. O que acontece? Ele abre um edital, esse ano o edital será aberto no mês de outubro, atenção, no mês de outubro ele será aberto esse edital. Você pode ir no site lá do Palácio do Planalto e no site do Ministério da Cultura que vai ter o edital do prêmio. Você tem que ver os requisitos. Primeiro, tem que ter nacionalidade brasileira, tem que ser maior de 18 anos e o livro precisa ter sido publicado em território nacional. São os principais critérios. Aí vem as categorias, que aí a categoria é o próprio autor que escreve. Nós temos a categoria biografia, livro infantil, deixe-me ver o que mais, reportagem, enfim, são várias categorias. No meu caso foi biografia. Então eu me inscrevi no eixo biografia, só que existe um pequeno gasto que todo escritor que quer concorrer a esse prêmio tem que ter. Eu acho um gasto necessário. Por quê? Depois que você se inscreve, eles vão mandar o endereço do correio, da qual você terá que enviar 3 exemplares do seu livro para lá. Então você vai gastar com os correios. Eu gastei também, mas o retorno foi bom. Então eu peguei 3 exemplares de Ventos de Mudança, selecionei, mandei pelos correios para o endereço que o MINC me mandou. Na época era Ministério da Cultura, mas hoje é Secretaria Especial da Cultura, né? O Bolsonaro acabou extinguindo. Mesmo assim, mesmo sendo secretaria, o prêmio ainda continua existindo e eu recomendo que os autores potiguares concorram a ele ou pelo menos se inscrevam, né? Porque tem uma análise depois que eles fazem com relação à qualidade. Onde é que está aqui em que capítulo, de qual capítulo lhe inspirou o nome Ventos de Mudança? Né? Qual foi o capítulo que justifica esse nome? Olha só, essa é uma história bem interessante, porque a própria editora perguntou o que me levou a escrever o título assim. Vou lhe explicar. Meu pai é marinheiro. Ele gostava muito da banda Scorpions. Sim. E entre as músicas da banda Scorpions tinha uma chamada Wind of Change, Ventos de Mudança. E assim, meu pai escutava muito e eu herdei esse gosto musical dele. Quando eu fui ler a tradução da letra desta música, eu percebi um significado muito forte. Porque quando a banda Scorpions escreveu essa música, o muro de Berlim estava caindo, a União Soviética estava se desmanchando, o leste europeu estava se libertando da ditadura comunista. Então, a música foi inspirada nessas mudanças políticas que o mundo vinha sofrendo. Então, eu decidi usar esse mesmo título para o meu livro, já que ele narra as transformações políticas que o Brasil e o Rio Grande do Norte estavam sofrendo. Então, a inspiração veio dessa música. Veio da Wind música. of Change. Daniel França de Veras, queria agradecer, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela entrevista. E boa sorte, tomara que venham outros livros e outros prêmios. Virão. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. No programa de hoje nós conversamos com Daniel de França Veras, que lançou o livro Ventos de Mudança, uma análise sobre os novos rumos da política. A você que nos acompanha pelo rádio, muitíssimo obrigado pela carona, muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelas TVs digitais. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Até mais.
Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Você está pronto para reabrir? Seus clientes se sentirão seguros para voltar? Encontre as respostas na consultoria em bioprevenção do Sebrae. Um diagnóstico completo da sua empresa, com todas as orientações para reabrir com segurança. Acesse rn.sebrae.com.br e saiba mais. Apoio Governo do RN. Programa RN Mais Saudável. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.